E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast Direito de Resposta, nossa sexta, e a gente vai começar com tudo, um pontapé inicial espetacular, que eu jamais imaginaria que teria oportunidade de receber aqui Dr. Ives Gandra Martins, um dos maiores, se não o maior jurista do Brasil. Dr. Ives, que alegria te receber aqui no Direito de Resposta. Muito obrigado. Olha, a alegria foi minha, Renato. É um prazer estar aí conversando com um amigo. Prazer é todo meu. Agradecer também a Beila, que fez essa introdução e nos ajudou. Muito obrigado, a Beila. Doutor Ives, primeira pergunta que a gente tem no Direito de Resposta é uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Bom, o senhor é um dos mais renomados juristas do Brasil, tem uma carreira super sólida, estruturou seu escritório há quase 40 anos. Essa trajetória toda foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Na verdade, eu não pretendia fazer direito, não é? Eu, inclusive, com 18 anos, fui estudar perfumaria na França, que era o ramo do meu pai. Passei praticamente um ano estudando em Grasse, no sul da França, na cidade capital dos óleos essenciais, dizem até que é a capital da perfumaria no mundo inteiro. Voltei, prestei vestibular na faculdade e já no primeiro ano da faculdade eu disse ao meu pai que a minha vocação era o direito, mas continuei trabalhando com ele. Felizmente, meu segundo irmão ficou com o negócio do meu pai, de tal maneira que não fiquei com peso na consciência. Me formei em Direito, me uni a 3 amigos meus, o Wagner, o João Pessoa e o Murilo, formamos um escritório e, como o direito tributário estava tendo uma reforma naquele período, nós nos dedicamos ao direito tributário e, naturalmente, o escritório foi crescendo. Comecei a lecionar na universidade em 1964, dava um curso de direito tributário para professores universitários da Universidade Federal de Santa Catarina e, a partir daí, uni sempre a minha vida à advocacia e ao direito. Não fui nada mais do que isso, senão um advogado e professor universitário. E o que já é muita coisa, mas olha que interessante. Comecei falando, e é verdade, um dos mais renomados juristas do Brasil que quase foi trabalhar num outro ramo. E o que poucos sabem, a gente vai falar muito sobre, você falou de reforma tributária, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a sua carreira como advogado, no magistério, mas o que poucos sabem é que você é um grande esportista faixa preta em karatê. E um tema que aparece recorrentemente aqui, Dr. Ives, é como é que o esporte impacta positivamente na vida das pessoas, seja na parte profissional, mesmo na parte pessoal. Como é que o esporte impactou a tua vida pessoal e profissional? A vantagem é que o karatê veio para o Brasil através de 2 estilos, o Shotokan e o Goju-Ryu. E o estilo do Goju-Ryu, que é o estilo que eu pratiquei, o professor que trouxe para o Brasil era um professor famoso no Japão, que era o Akamine. E eu comecei brincando com boxe, mas quando apareceu o karatê, eu fui direto para o karatê. E no karatê gostei. A disciplina e a ordem que as artes marciais obrigam também me auxiliaram na profissão e 5 anos depois tinha conseguido o título de faixa preta 1º grau. Mas como era um karatê selvagem na época, quebrei braço, perna, fiquei cego de um olho durante 48 horas. As lutas, os comitês, os programas de televisão que fazíamos, a minha mulher, quando eu peguei a faixa preta, nós já tínhamos 4 filhos, e ela reclamava, tinha sido minha colega de turma, que eu era pai de 4 filhos, não podia viver quebrado. Daí eu parei. E aconteceu algo interessante, Renato. Em 2015 para 2016,
apareceu um dia no meu escritório um grupo de japoneses, jornalistas japoneses, que eles iam fundar um museu na cidade de Okinawa, onde tinha surgido o karatê. E tem uma seção nesse museu de expansão do karatê no mundo. E vieram procurar os primeiros faixas pretas do Brasil. E eu não era apenas um faixa preta primeiro grau, né? Nós éramos os 17 primeiros daqueles 5 anos. Nós tínhamos um segundo grau, um terceiro grau. A maioria era primeiro grau, era Shodan. Mas eu era o único sobrevivente. Então eu contei tudo o que era academia, como é que fizemos, o que nós fazíamos, programas de televisão, as quebradeiras de pedras. Eu quebrava 8 telhas, 4 tijolos, madeiras juntas de 2 polegadas, uma polegada com as 2 mãos. Então aquilo na televisão fazia efeito. O resultado, apesar de não ter sido o melhor dos 17, por ser o único sobrevivente, então por antiguidade, meu retrato está lá no Japão, no Museu de Okinawa. Olha que interessante, muito legal. Pelo menos é o que me disseram os jornalistas. Eu estou reproduzindo o que eles me disseram. Eu não fui lá para ver. Eu tive a oportunidade de visitar o Japão recentemente, doutor Ives, não sei se o senhor já teve, e é incrível. A cultura japonesa, a educação do povo, o legado, né, como eles olham para o passado deles, né, e por isso talvez a conexão com os primeiros faixas pretas aqui no Brasil e mundo afora, é muito interessante, muito curioso, e convido a todos a conhecer a cultura, porque realmente é algo impressionante e nos ensina muita coisa. O senhor contou um pouco da parte do esporte, né, como é que ela conectou na tua vida. O senhor é professor e advogado, mas o pontapé inicial, naturalmente, foi a tua formação, e o senhor realmente tem uma formação de chamar atenção, né? O senhor é formado na USP, ou como meu saudoso avô chamava de escolão, muito próximo, o senhor é formado em 58, então um ano só. Provavelmente o senhor foi o que nós chamávamos de bicho, né, do meu avô. Meu avô se formou em 1957, quero até aproveitar e homenageá-lo nesse episódio. O calor dele. Dr. Ishi Schwartzman. Eu conheci, me lembro dele. Que legal, que bom. E também tem doutorado pelo Mackenzie, além de diversas especializações, direito tributário, direito constitucional, ciências das finanças. Por que o senhor decidiu seguir esse caminho acadêmico e quão importante ele foi na tua trajetória profissional dentro da advocacia? Eu acho que é uma divisão, Renato, que é muito importante entre o advogado e o jurista. Eu, apesar de ser advogado, um advogado aceita as questões e tem que defender com ética, com todas as virtualidades do direito, o seu cliente. O jurista não, o jurista é aquele que faz lei, que faz a lei, faz o direito que vai influenciar a feitura, a concepção, a elaboração da lei. Aliás, os juristas no direito romano tinham uma importância muito grande, que eram os grandes orientadores da formação de um direito que até hoje, no direito civil, o direito romano influencia. E eu sempre gostei de estudar, desde moleque, desde menino. Papai tinha processos e métodos de estudos para todos nós, os 4 filhos, João Carlos, Eduardo, José Paulo e eu, e 2 deles seguiram a carreira musical e foram muito bem. O João Carlos e o José Eduardo, eles como pianista, e depois o João Carlos se transformou quando perdeu o uso da mão, ele passou a reger e hoje continua regendo aos 84 anos. E o que ocorreu? Eu sempre gostei do estudo e, ao lado da advocacia, eu estudava e começava a aprender os primeiros artigos sobre direito. E, no momento que eu dei o primeiro curso universitário, eu dava cursos para sindicatos sobre o direito tributário, eu disse, vou fazer a carreira universitária. Os meus cursos de especialização na USP, eles foram na época em que não havia mestrado na USP. As minhas especializações eram como se fosse o mestrado. Especializações ia direto do doutoramento. Por que eu não fiz doutoramento na USP? Porque eu tinha uma briga profissional com o ministro Delfim Neto, em 68, e foi de tal ordem, porque ganhávamos em primeira instância, ele se irritava, eu, naquele período do ato institucional número 5, 2 meses depois do ato institucional número 5, ele pediu o confisco dos meus bens e a abertura de um IPM, um inquérito policial militar, onde, por exemplo, o Herzog morreu num IPM. Então, o ministro da Justiça tinha sido meu professor. Eu não tinha sido um mau aluno na faculdade, e o Gami Silva me conhecia, disse que é um absurdo que o Delfim estava querendo, porque ele entendia que os honorários advocatícios que eu tinha recebido
e tinha colocado na minha declaração, só podia ter sido fruto de sonegação do meu cliente, que eu estava defendendo. O Gama disse: eu vou arquivar esse processo, que não tem a menor possibilidade, apesar de eu ter sido manchete em todos os jornais do Brasil. Mas o pessoal sugeriu que era um período difícil, o Gama era ministro do regime militar e tal, que eu não fizesse a carreira tão cedo, o doutoramento, apesar de já ter possibilidade de fazer, porque em 70 eu já tinha concluído com as duas teses, a tese de finanças e de direito tributário, esperar algum tempo até que o ambiente melhorasse, porque só em 71 é que começou a diminuir. E aí eu fui para outras universidades e o Mackenzie me ofereceu a oportunidade de dar aulas especiais no curso de pós-graduação. E aí eu comecei a carreira no Mackenzie, que me abriu as portas num momento difícil da minha vida, entende? E aquilo eu fui readquirindo com simpósios, com seminários, palestras no Brasil inteiro, etc., fundando um centro acadêmico que hoje é uma universidade, faculdades Bela Vista, de Economia e de Direito, e o resultado é que nunca mais deixei. Terminei no Mackenzie, sendo professor titular de Direito Constitucional, deram o título de professor emérito, professor do ano, nos 120 anos, em 1990, e tenho uma gratidão tão grande que nunca mais deixei a universidade, onde meu coração, embora formado na UFRGS, está muito vinculado à Universidade Mackenzie. Que interessante, muito bacana essa introdução que você traz até para um tema que eu queria falar, que é o magistério. Não é todo advogado que dá aula, né? E tem advogados que dão aula que enxergam como algo complementar à advocacia, e tem advogados que enxergam que é algo que até acaba de alguma maneira se conflitando com a profissão do advogado, enfim, por conta de tempo, né? Que é a opinião, inclusive, da doutora Priscila Fonseca, né? Um grande nome de família e sucessões que nós recebemos aqui. O senhor acha que é possível ter essa carreira de magistério e da advocacia, ou mesmo de jurista, concomitantemente? E se sim, como? Não, eu acho absolutamente possível. Ao contrário, eu acho que a carreira universitária auxilia muito uma visão muito mais abrangente do direito para o exercício da advocacia. Eu sempre dividi, por exemplo, como advogado, eu aceitava as questões e procurava tirar a maior virtualidade da lei para o meu cliente. Mas quando eu dava parecer como jurista, dava parecer como professor universitário. Eu rejeitei durante toda a minha vida e dei mais de 1000 pareceres, dos quais 2/3 foram publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Eu rejeitei mais de 50% dos pareceres que me pediam, porque se eu não estava convencido. Como advogado, eu poderia até aceitar a defesa, mas como jurista, eu não podia pôr o meu conhecimento, que era aquele que ia ser examinado, como de um professor universitário, como de um intérprete da lei, naquilo que eu não estava com convicção. Então, quando vinham pedir o meu parecer, sabiam que havia grande possibilidade de eu não aceitar. E por essa razão, naquela época, isto é, durante o século XX, na época em que nós tínhamos um Supremo Tribunal Federal, e uma preocupação muito grande de ser apenas legislador negativo, eu era citado porque eles sabiam perfeitamente dessa minha característica. E, além do que, dava palestras com eles. Daí tinha livros escritos com os ministros da Suprema Corte. Então, tudo isso, enfim, mostrava que havia uma possibilidade perfeita. Como advogado, poderia aceitar questões que, como jurista, eu não poderia dar parecer. E eu achava perfeitamente compatível, e o conhecimento do direito como professor, doutrinador, sempre auxiliou a carreira do advogado. Perfeito, concordo plenamente com o senhor. Acho que acaba agregando muito, é o que eu sempre falo aqui com os nossos convidados, né? A troca com o aluno acaba, às vezes, abrindo muito nosso campo de visão. E eu gostei desse exemplo que o senhor trouxe. O senhor já tinha feito a comparação entre jurista e advogado, mas acho que ficou muito claro agora o que é um parecerista, no que ele acredita, o que ele vai defender, versus um advogado que vai fazer o melhor para o seu cliente, né? Recebemos aqui o ex-presidente da OAB Durso, e ele falou muitas vezes, né, no caso dele é um criminalista, eu não vou conseguir a absolvição do meu cliente, mas eu vou tentar a menor pena possível. Então, é fazer o esforço dentro do que você pode.
Muitas empresas e marcas enfrentam um desafio: destacar-se em um mercado cada vez mais competitivo, onde a atenção do público é disputada segundo a segundo. Qual é a estratégia que você tem usado para conectar a sua marca às pessoas certas e no momento certo? No podcast Direito de Resposta, temos a oportunidade de conectar marcas a um público que busca mais do que informações, busca reflexões profundas e contextos relevantes. Aqui, cada anúncio é mais do que um comercial. É uma conversa que inspira, engaja e transforma. E agora vem o melhor. A Media Kit do podcast Direito de Resposta está disponível. E ela apresenta todas as informações necessárias para você explorar como a sua marca pode se beneficiar de estar em um espaço de credibilidade, audiência qualificada e relevância crescente. Entre em contato conosco agora mesmo no e-mail minhamarcano@direitoderesposta.com.br e descubra como transformar seu anúncio em uma mensagem poderosa. Repetindo, minhamarcano@direitoderesposta.com.br. Solicite a Media Kit e faça parte do podcast que transforma ouvintes em fãs e marcas em protagonistas. Eu quero trazer um tema bastante polêmico, eu sei que o senhor não foge a polêmicas. A gente está falando aqui sobre ensino. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o atual ensino jurídico no Brasil e o que o senhor acha que vai acontecer nos próximos anos em relação ao ensino que forma tantos profissionais, joga tantos profissionais no mercado. Eu tenho a sensação que nós temos um excesso de universidades, de faculdades de direito. Por exemplo, os Estados Unidos têm em torno de 300 faculdades de direito e tem um dobro de população no Brasil. Nós temos entre 1.500 e 1.700 faculdades de direito. Portugal, eu sou também titular, o melhor lá é catedrático da Universidade do Minho, em Portugal, na cidade de Braga. Era, na época em que eu recebi, uma das 4 universidades públicas de Portugal. Portugal, na época em que eu recebi o título de doutor de catedrático da Universidade do Minho, Portugal tinha 11 faculdades de direito. Como a população de Portugal é uma população correspondente a aproximadamente 20 vezes menor do que a população brasileira, são 10 milhões contra 200 milhões, não é? Se nós multiplicássemos por 20 as 11, nós estaríamos com 210 faculdades em Portugal. Nós temos aí de 1.500 a 1.700. E a maior parte dos países tem um número menor de faculdades que o Brasil. É evidente que, apesar da possibilidade de ensino à distância, no último fuso horário brasileiro, do Brasil, eu posso usar professores dos principais centros de direito do Brasil através da internet, através do ensino à distância. A verdade é que é um número muito grande. E conseguir professores do mesmo nível em todas as faculdades que foram se espalhando pelo Brasil não é fácil. E os advogados, quando saem, a dificuldade de passarem os exames de ordem. Então, eu tenho a sensação que isso também prejudica. Mas a ordem, com o exame de ordem, ela tem um papel, enfim, de só permitir o profissional que tenha passado. Então, se formar numa faculdade, dá o título de bacharel em Direito. Mas passar no exame de ordem que dá o título de poder ser um advogado. Não, sem dúvida. É muita faculdade de Direito. Tem uma estatística que é preciso confirmar, mas que só no Brasil tem mais faculdades que o restante do mundo inteiro somados. É muita faculdade. É muita gente jogada no mercado. Você não tem mercado para tanta gente. Eu não tenho a impressão porque os Estados Unidos têm 300 faculdades. E se nós analisarmos outros países, dificilmente com um universo de em torno de 200 países no mundo, 193, com assento na ONU, é bem possível que tenhamos um número maior de faculdades do que o do Brasil. Mas, individualmente, o Brasil, indiscutivelmente, tem muito mais faculdades do que os países mais populosos. E isso faz com que a qualidade do ensino, evidentemente, tenha que ser menor. Nós temos as grandes faculdades, aquelas universidades tradicionais, enfim, que no seu ranking vão produzindo resultados muito bons, mas nós temos um ensino, enfim, inferior em grande parte das faculdades de Direito do Brasil. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que o exame de ordem, pelo menos,
põe no mercado de advogados a possibilidade de termos advogados que realmente sabem advogar, senão não passariam no exame de ordem. É verdade. Infelizmente tem alguns que acabam tentando 8, 10 vezes, né? Que talvez não estejam preparados. Mas isso, a gente acaba tendo uma enxurrada de profissionais, que é justamente o contraponto. Quando o senhor se formou, eu me recordo, meu avô, salvo engano, número 9.000 e pouco da OAB. Hoje eu nem sei em que número que a gente tá. 600, 700, 800, não sei te dizer. E aí eu queria que o senhor fizesse um comparativo de como era advogar naqueles anos de 60, 70, 80, até 90, né? Quando teve as privatizações, em detrimento em comparação com a advocacia atual. Se o senhor puder contar algumas histórias de bastidores, vai ser ótimo. E para fechar, já que fizemos um comparativo, falamos de passado, estamos falando de presente, e fizemos um comparativo com o futuro do ensino jurídico, na sua visão, qual que é o futuro da advocacia? Perfeito. Veja, em primeiro lugar, o seu avô, não é? Era o número 9.008. Eu sou o número 11.178. Então, eu sou 2.000 apenas acima do seu avô. Entende? E o dado interessante é o seguinte: naquela época, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal eram extremamente respeitados pelo povo. Eram legisladores negativos, só diziam se uma lei era inconstitucional ou constitucional, mas nunca tinham uma ação política, não entravam legislar ou então entrar diretamente na administração do Poder Executivo. Enfim, eles tinham todos titulação. Ser um ministro supremo eram quase sempre professores titulares ou juristas extremamente renomados. E eu me lembro, os primeiros contatos que eu tive no Supremo Tribunal Federal, minha primeira sustentação oral quando eu fiz no Supremo Tribunal Federal, 5 dos ministros que estão hoje no Supremo não tinham nascido. O Alexandre, o Cássio, o André Mendonça não tinham nascido. Eu já sustentava no Supremo. E eles recebiam os advogados tinham um respeito monumental, impressionante por todos os ministros, e eles sabiam se fazer respeitar, enfim, respeitavam os poderes, e não havia o que hoje se chama de ativismo judicial, protagonismo, etc. Então, aquela advocacia, se podia dizer, por exemplo, para um cliente, exatamente em função da jurisprudência do Supremo, da orientação do Supremo jurídica, quais eram as possibilidades ou não de uma questão minha. E o bom advogado tinha uma previsão exata das possibilidades em função de primeira instância, segunda instância. O juízo natural era respeitado, etc. Quer dizer, então, era, eu diria, mais fácil advogar naquele período, porque se advogava exclusivamente dentro do campo do direito. Hoje nós enfrentamos um problema, e eu não ponho em discussão a qualidade e o valor dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda desse grupo, desses 11 ministros do atual colégio do presidente, do ministro. Eu tenho livros escritos com 6 deles, demonstrando, enfim, como me sinto confortável de estar ao lado deles, e eu tenho a impressão que eles não se sentiam, não sei hoje, tão desconfortáveis de estar ao meu lado. Então não ponho nunca em questão os juristas e a idoneidade dos ministros que estão lá. Mas eu tenho divergido muito, porque como fui formado numa escola diferente, numa escola em que o poder judiciário era um poder técnico, um poder que não representa o povo, mas representa a lei que não faz. Por essa razão, tudo era mais fácil na advocacia, e os grandes nomes da advocacia tinham muito mais facilidade, porque tinham muito mais conhecimento do direito e sabiam perfeitamente se orientar, além dos seus escritos serem permanentemente citados em todos os acordos do Supremo, dos tribunais. Era para o Tribunal Federal de Recursos, não havia o STJ. Hoje, o que nós vemos é a importação de teorias alienígenas, por exemplo, a jurisdição constitucional, o consequencialismo, próprios sistemas parlamentares de governo, onde não há uma nítida separação de poderes. E a aplicação aqui.
como, por exemplo, nós vamos interpretar o direito à luz daquilo que foi posto na Constituição. Então, se não há uma lei do Poder Legislativo, nós, interpretando a Constituição, podemos fazer a lei. Nós podemos não respeitar a disposição do Legislativo, é o que está acontecendo hoje na discussão do 19 da lei internet, porque nós vamos interpretar isso à luz da nossa interpretação da Constituição. Na Constituição portuguesa, Renato, há um dispositivo que diz o seguinte: quando há um princípio constitucional de interpretação múltipla, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, as abortistas defendem o direito ao aborto com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Aqueles que são favoráveis à vida desde a concepção, como eu, defendem que a dignidade da pessoa humana começa quando a pessoa humana começa a existir na concepção. Então, o mesmo princípio admite interpretações múltiplas. Como é que a Constituição portuguesa soluciona esse problema? Quando há a possibilidade de interpretações múltiplas de um princípio constitucional que foi feito pelos representantes do povo, aqueles eleitos pelo povo, quem tem o direito de interpretar a melhor interpretação daquele princípio é o Congresso, é o Legislativo, são os representantes do povo e não o Poder Judiciário. Eu entendo que esse princípio expresso na Constituição portuguesa é implícito na Constituição brasileira. Os ministros do Supremo entendem que não, que como eles são os intérpretes da Constituição, eles podem interpretar a Constituição como eles entendem que a Constituição tem que ser interpretada, independente da opinião do Legislativo. Só que o Legislativo tem a legitimidade da interpretação que foi eleita pelo povo. E eles estão interpretando como técnicos eleitos por um homem só, que é o presidente da República, e não por 125 milhões de brasileiros. Então eu tenho uma divergência enorme com os ministros que eu admiro, com os juristas, mas posso, como um velho professor de 90 anos, daqui a 8 dias faço 90 anos, é evidente que eu tenho o direito, enfim, me formei em 58, advogo, portanto, há 57, 58 anos, porque advoguei como solicitador acadêmico, sou professor universitário há 61 anos, e dar a minha opinião. Eu acho que o princípio explícito da Constituição portuguesa é implícito na Constituição brasileira e quem pode interpretar os princípios gerais são os representantes do povo que fizeram aquele princípio geral, que foram os que fizeram a Constituição. Então, isso abre um campo de grande divergência. E o Supremo Tribunal Federal, no momento em que eles passaram a entender que podiam legislar, podiam, inclusive, intervir no Executivo, o que está acontecendo com os ministros? Antigamente eu saía à rua com Moreira Alves, levava Moreira Alves de carro quando vinha para os congressos aqui para casa, ficávamos conversando na porta, sem nenhum segurança. Quando eu entrava num restaurante com Moreira Alves, Cordeiro Guerra, Cirinei Sanches, Oscar Correia, etc., todos diziam: lá vai o ministro do Supremo, aquele respeito profundo pelos ministros. Hoje, como eles passaram a ter uma atuação política também, não em todos os processos, é evidente, mas cada vez que o tema é político, eles são obrigados a sair com um número enorme de seguranças, são muitas vezes agredidos na rua, há pessoas que xingam enquanto eles estão passando, e eles às vezes passam a ter reações, como nós vimos, por exemplo, Alexandre de Moraes, na Itália, o ministro Luiz Roberto Barroso, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, porque o povo, aqueles que são favoráveis às decisões do Supremo, os aplaudem, mas aqueles que são contrários em matéria política, os atacam como atacam um deputado, um senador, um presidente, conforme a sua orientação política. Então, o que eu digo é o seguinte: sou um velho professor de 90 anos, pode me achar que eu já sou ultrapassado, decreto, etc. Eu aceito, um dinossauro do direito. Mas a verdade é que havíamos muito mais segurança jurídica, Renato. Naquele período em que eles eram apenas legisladores negativos, para dizer se uma lei era constitucional ou não, e não legisladores positivos, do que hoje em que são
Inclusive, por exemplo, um inquérito policial deve durar 60, 90 dias no máximo. De fake news, como diz o Marco Aurélio, parece um inquérito do fim do mundo, não acaba nunca. O juiz natural, que é aquele cidadão que tem direito de entrar em primeira instância e recorrer para a segunda, desaparece porque tudo é um buraco negro, esse inquérito, tudo entra nesse inquérito. Eu não discuto a qualidade, e tenho livros escritos com o ministro Alexandre de Moraes, eu admiro muito, cito muito seus livros de direito constitucional, que são muito bons, mas eu me permito divergir. Eu entendo liberdade de expressão, está garantido expressamente no artigo 220 da Constituição. Nós vamos, por exemplo, dizer o que eu posso, redes sociais, por exemplo, o Renato, veja o seguinte, redes sociais. Nós tínhamos a imprensa tradicional extremamente importante para um país, mas o povo em geral nunca teve acesso direto a poder se expressar na imprensa. E os donos da imprensa, os jornalistas contratados. Mas um cidadão, um marceneiro, um carpinteiro, um cidadão, enfim, um advogado, enfim, que era só advogado, não professor universitário, aqueles cujos nomes nunca apareceram na imprensa, não tinham como levar as suas ideias. O que as redes sociais abriram? Abriram a possibilidade de todo cidadão brasileiro, independente da sua condição social, do seu nível profissional, de poder se manifestar, de poder apresentar suas posições, não ficar condicionado a ouvir sem poder fazer nada, no máximo mandando uma carta aos leitores. Então, isso é extremamente importante, e isso foi garantido na Constituição, né? E garantido pelo artigo 220 a 224, e garantido pelo artigo 5º, onde diz que a liberdade de expressão, só o abuso pode ser contestado através de ação, mas tem que haver o abuso, e não a priori dizer, não, as plataformas vão ter que ser censores daquilo que se diz. Quando eles obrigam as plataformas a serem censores daquilo que o povo quer dizer, na dúvida, para não ser condenado, a plataforma condena. Da mesma forma que nós temos indúbio pro réu, e não é isso mais que existe no direito brasileiro, a verdade é que, na dúvida, não vão publicar. Quer dizer, então, aquilo que a Constituinte pôs como um direito de o abuso ser punido a posteriori, nós corremos o risco, na decisão que eles estão tomando agora no Supremo Tribunal, que o controle vai ser a priori, que vai ser uma verdadeira censura. Porque transferindo a responsabilidade, as plataformas, para não serem punidas, na dúvida se a matéria pode ou não gerar, não vão publicar. Então nós estamos reduzindo aquilo que foi uma grande conquista da tecnologia de um lado e de outro lado da Constituinte. E dizer que a liberdade de expressão era ampla e só a posteriori o abuso deveria ser punido. Enfim, são ideias de um velho professor de direito que está velho demais para poder mudar as suas ideias. Não, muito pelo contrário, e a gente precisa ouvir as pessoas que têm vivência e experiência como o senhor. É muito preocupante mesmo o que a gente vive hoje, eu não advogo mais, mas a gente acompanha o STF, e sabe o que me chama mais a atenção? Hoje na rua, se você perguntar aos 11 jogadores da seleção brasileira de futebol, as pessoas não sabem dizer, e eu que gosto de futebol não sei, mas se a gente perguntar aos 11 ministros, a população da rua vai dizer pelo menos 3 ou 4. Então é bastante preocupante. E aí vem a grande pergunta, porque o senhor falou de advogar lá atrás, né, que era fácil advogar porque você tinha previsão. Hoje você não tem mais. Qual foi o grande turning point, ponto de mudança ali, de convergência? O que aconteceu? Qual foi o momento que teve ali uma ruptura e que o STF mudou tanto? Como é que a gente faz para reativar essa segurança jurídica, que me lembro, teve a discussão até da coisa julgada. E eu me lembro na faculdade, doutor Ives, o professor falou para mim, tem uma coisa no direito que você não pode mudar, é a coisa julgada. E agora a gente está tendo a relativização da coisa julgada. Então, assim, realmente é uma situação bastante complexa. E por fim, queria também ouvir a tua opinião sobre não só a questão de como retomar a segurança jurídica, mas sobre a separação dos poderes, porque hoje a gente tem uma definição que o presidente indica. Quando o presidente indica, cá entre nós, a pessoa que foi indicada vai prejudicar o presidente, seja ele qual for? Não vai, né? E o professor Modesto Carvalhosa, em um dos episódios que nós gravamos, ele escreveu um livro, Uma Nova Constituição para o Brasil, ele propõe mandatos,
Essa seria uma das soluções para a gente ter uma segurança e ter a clara separação dos poderes? A primeira questão, quando é que isso começou? Eu tenho a impressão que começou no dia, num único mês, nós tivemos a aposentadoria de 3 ministros do Supremo. O Vilmar, o Círio e o Moreira Alves. Normalmente, o ministro, quando era no passado, ele era indicado, tinha aquele período de adaptação, 2, 3, 4, 5, 6 meses, e a partir daí ele entrava no ritmo do Supremo. Uma mudança tão rápida, num único mês, e já num governo que representava um governo, enfim, já de ideias mais de esquerda do que de conservadores do centro. Isso foi o primeiro sinalização de uma mudança. Depois nós tivemos, e eu gosto muito dele, tenho livros escritos com ele, somos amigos desde a década de 80, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes estudou na Alemanha. Então ele trouxe para o Brasil uma série de instituições de um regime parlamentar, e no governo Fernando Henrique, onde ele foi subchefe da Casa Civil, ele conseguiu ir colocando. Por exemplo, a própria ação direta de preceito fundamental, ele pediu para que eu participasse com o Arnoldo Valde, com Oscar Correia, com Celso Bastos e ele. Quando nós redigimos a lei, eu fui voto vencível nos efeitos prospectivos. E o Moreira Alves dizia o seguinte, que nasce inconstitucional, Paulo Grossar, é inconstitucional. Mas eles foram adotando os efeitos prospectivos trazido do direito alemão que permitia esse tipo. E a teoria da jurisdição constitucional, pelo qual cabe ao Poder Judiciário, muitas vezes, intervir, mas através da Corte Constitucional, através de um Tribunal Constitucional. Se nós analisarmos os tribunais constitucionais do sistema parlamentar, na Alemanha, Itália, França, Portugal, são tribunais que, na verdade, não pertencem ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a vitaliciedade, fica o tempo. Eles são eleitos, e são eleitos porque são uma espécie de comissão de Constituição e Justiça fora do parlamento. Porque no sistema parlamentar de governo não há uma nítida separação de poderes. O Poder Executivo sai do Legislativo, é definido por um grupo de parlamentares, que se não mantiver aquele primeiro-ministro, o outro grupo ganha e eles caem fora, num mero voto de desconfiança. O que representa, em última análise, as teorias do sistema parlamentares, em matéria de separação de poderes, onde não há uma nítida separação de poderes, não são adaptáveis ao Brasil, onde há uma nítida separação de poderes definida pelos constituintes com exaustiva definição de competência de cada um dos poderes. Então, o Gilmar foi sendo adaptado, ele legislava na época do ministro Fernando Henrique, considero um excepcional constitucionalista, mas divergi dessa maneira de um consequencialismo. Num momento, eles passaram com a teoria de que são eles os intérpretes da Constituição, eles podem fazer à luz dos princípios o que eles bem entendem. A partir daí, nós tivemos essa intervenção que, a meu ver, trouxe uma insegurança jurídica muito grande. A imagem do Supremo foi caindo. Nós chegamos nesse levantamento da Legal Index, não me lembro o nome completo, da instituição, de 142 países, no critério de imparcialidade, nós caímos para 141º lugar. Só ganha da Venezuela. E o 80º lugar entre os poderes judiciais, sendo o poder judiciário mais caro do mundo. Então, tudo isso, independente da qualidade dos ministros, foi fazendo a imagem do Supremo diminuir perante a população, perante a sociedade. E quando um levantamento recente do Estado de São Paulo, do jornal, publicou, eles caíram entre ótimo e bom, só 12% da população considerava assim o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que isso tem prejudicado.
Agora, eu, pessoalmente, sou contrário a qualquer impeachment de ministro do Supremo. A minha tecla, o que eu tenho batido, é que eles têm que voltar a ser o que era o Supremo de antigamente. Porque num sistema presidencial de governo, nós temos que ter os poderes harmônicos e independentes, mas cada um dentro das suas competências. O Poder Judiciário não pode invadir a competência dos outros. Eu sou contrário a qualquer impeachment, mas favorável a que eles façam uma alta análise para voltar a ser o Supremo do Moreira Alves, do Oscar Correia, do Irmão Galvão, do Sidney Sanches, do Cordeiro Guerra, etc. Doutor Ives, saudades do que eu não vivi. Infelizmente não peguei essa época, mas era, de fato, um STF absolutamente respeitado, como o senhor disse. O senhor falou muito de ativismo político, e o senhor, além de grande jurista, o senhor tem um papel político. O senhor, inclusive, presidiu o Partido Libertador entre 62 e 64, né, logo antes da ditadura. O senhor se considera um ator político? E em tempos complexos como o do bipartidarismo que a gente está vivendo hoje, né, o senhor acha que a atuação política ela contamina a sua atuação como advogado e jurista? E em algum momento o senhor percebeu que essa atuação acadêmica ou profissional foi questionada por conta desse contexto? Veja o seguinte, eu deixei de fazer política em 1965. Eu presidi o Partido Libertador de 62 a 64, continuava, evidentemente, no diretório, porque era um partido parlamentarista. Eu sempre fui parlamentarista desde os bancos acadêmicos. Nós, inclusive, todos os jornais do Brasil, todos entendiam que o presidente Jango não iria permitir a reeleição de 1965, que havia dois candidatos, o Lacerda e o Juscelino. No meu partido, no meu diretório, foi lançada a presidência da República em 64, o Carlos Lacerda. Ele não queria ser lançado pelo UDN, então ele queria primeiro ser lançado pelo PL e a UDN aderir depois. E escolheu São Paulo, pela expressão de São Paulo, no meu diretório. Então, nós estávamos lutando por uma candidatura para a eleição de 65. Juscelino era o outro candidato. Quando, em 1965, veio o Atkinson número 2, eu sempre digo que não foi o Atkinson número 1 que rompeu, mas o número 2, já estávamos com todos os partidos funcionando, etc., o Congresso mantido e a garantia das eleições para 1965. E o Jango caiu naquele período por um aspecto que o próprio Tancredo Neves fez a observação para o Jango que ele não deveria, naquela manifestação do dia 13 de março de 64, quando ele dizia que os sargentos tinham que se revoltar contra os militares, etc. Veio o Atkinson número 2, eliminou todos os partidos, criou a Arena e MDB, e eu escrevi uma carta ao senador Mendes Sá, que veio a ser ministro da Justiça do Castelo Branco, dizendo ao senador, que fora quem defendera a minha candidatura para a presidência do PL em São Paulo, que nunca mais faria política no Brasil. Porque só entrei no PL por ser parlamentarista e defender o regime que eu considero o mais democrático no mundo inteiro, aquele que está na maior parte dos países do mundo que são democracias estáveis, e que abandonaria definitivamente a política, que só faria como professor de análise, como eu tenho feito a vida inteira. Nunca me arrependi da decisão de nunca mais fazer política, porque eu acho que a minha vocação sempre foi na advocacia e ser professor. Isso não elimina o fazer análises políticas, ao interpretar uma Constituição, que sempre é uma carta política também. Mas, de rigor, a política de querer disputar um cargo, fui convidado até para ministro, não aceitei, embora ministro fundado para ministro tampão de fim de mandato, mas nunca aceitei por uma razão muito simples, é que eu nunca me senti, inclusive para desembargador na época, que era o Tribunal de Justiça que indicava e não via uma relação da ordem, isso é antes da Constituição de 88. Disse, a minha vocação não é de ser juiz nem promotor, não sei acusar
me sinto à vontade em defender. E ficaria como juiz. Se, por exemplo, eu tivesse um cidadão que teria sido condenado por injustiça por mim e viesse a perceber que ele ficou indevidamente na cadeia, ou venha morrer na cadeia porque eu não tomei a medida necessária para mandá-lo no hospital, eu ficaria com um problema de consciência a vida inteira. Não dormiria mais à noite direito. Então, baseado nisso, eu disse, eu não tenho vocação nem para magistrado, nem para Ministério Público sendo o acusador. E me sinto muito mais à vontade em defender. Então, acho que foi a minha vida de um advogado, de um professor universitário. Nunca fui mais do que isto, nunca quis, Renato, ser mais do que isto. Me sinto muito bem sendo isto. E quando dizem que, enfim, é um jurista, assim, eu sei perfeitamente das minhas limitações, sei apenas que sou um advogado esforçado, um professor universitário esforçado, mas não sou mais do que isso. Muito bem, obrigado pelas explicações. De fato, foi importante entender como o senhor não atuou mais na política, né, tirando aqueles anos de 62 a 64. Mas o senhor coloca a tua opinião e é necessário colocar mesmo, né? O senhor é conhecido, né, pelas suas opiniões mais conservadoras. Isso, de alguma maneira, nesse momento complexo que a gente está vivendo de bipartidarismo, esquerda, direita, conservadorismo, progressismo, de alguma maneira o senhor entende que esbarra na tua atuação como jurista ou como advogado e mesmo como professor? Eu acho que não. Veja o seguinte, como professor eu sou um justnaturalista. Eu creio que há princípios que o Estado não pode criar, tem que respeitar. São os princípios de direito natural. E há outros que o Estado pode criar nas leis positivas, daquilo que depende da opinião geral de uma determinada cultura, de uma determinada civilização. Quando se defende princípios de direito natural, todos chamam de conservadores. Mas eu acho que, por exemplo, Renato, o seu direito à vida e o meu direito à vida diz respeito a mim, diz respeito a você. O Estado não cria esse direito. É um direito que nasce comigo. É um direito natural. Se eu sou parlamentarista ou presidencialista, é um problema que pode ser decidido pelas opiniões da sociedade. Aqui são direitos da sociedade, mas há direitos individuais que são meus. O direito à vida é meu, não cabe ao Estado dizer, primeiro, como você tem que pensar, você não pode viver, posso matá-lo no ventre materno. Você não tem o direito, por exemplo, de expressar o que você pensa. Há direitos que eu considero não são de conservadores, são próprios do direito natural, da dignidade da pessoa humana. E isso eu sempre defendi, e todos que vêm me defendem não prejudicam a discussão como advogado do direito positivo. Isso é, no direito positivo, vou examinar aquilo que tem ou não tem direito e defender aquilo que eu posso defender nas circunstâncias e nas virtualidades da lei. Então, eu acho que isso não prejudicou nunca, por uma razão muito simples, é que, de rigor, entende, era uma atuação de cidadão, que eu acho que todos os brasileiros deveriam exercer a cidadania, ter coragem de dizer o que pensam, de levar, e sempre lateado naquilo que eu entendo que era fundamental no direito natural, e que, com toda a luta que eu tenho em todos os campos, eu acho que, graças a Deus, eu tenho procurado manter, que é ter ética no que se faz. Há os valores morais próprios do direito natural. Nós podemos errar muitas vezes, mas se erramos na condução, numa decisão, numa forma de interpretar, etc., nós temos a possibilidade de voltar numa linha que é de ética do ser humano. Então, eu acho que eu me sinto tranquilo, apesar de muitas vezes ser atacado pelo pessoal. E eu não respondo aos ataques. O pessoal da esquerda me ataca muito e tal. Eu nunca respondo a ninguém. Eu acho que cada um tem o direito de pensar, e como não me afeta, eu estou convencido daquilo que eu penso,
entende? Se os outros me atacam por pensar dessa maneira, é um direito que eles têm, mas não me abala, porque eu sei como penso. Ao contrário, eu vou lhe contar algo, o seguinte, um santo de altar que eu conheci pessoalmente, tenho até correspondência com ele, canonizado em 2002, ele ensinou uma coisa que me parece importante. Ele dizia o seguinte: para os nossos inimigos nós temos que lutar pelos nossos valores, mas temos que rezar pelas pessoas dele. Então, aqueles que me atacam, no íntimo, eu peço a Deus e rezo por eles, mas não respondo. Direito que eles têm, e como não me afeta, eu não respondo. Porque assim vou tendo adversários e não inimigos. Eles podem me considerar inimigo, mas eu os considero apenas adversários no pensar, e não há razão de atacar. Não se percebe. E eu tenho recebido muitos ataques, inclusive sem, às vezes, nenhuma substância, mas tem essa tranquilidade. E o senhor faz muito bem, são 90 anos, 60 anos de advocacia, de jurista, professor, tem que ter essa serenidade, e é isso mesmo, o senhor formou a tua convicção, esta é a tua convicção. Eu gosto muito dessa história, né, não somos inimigos, somos adversários, podem me enxergar como tal, mas na minha cabeça, para dormir tranquilo, eu os enxergo de maneira diferente, né? E aí vem a tal da liberdade de expressão, cada um fala o que quer, cada um tem opinião o que quer, né? E aí cabe a você aceitar ou não aceitar e discutir e ponto, né? Então, obrigado, enfim, por ter trazido essa sua visão e deixado muito claro também o que você enxerga, né, sobre esses temas, principalmente relacionados a questões políticas. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Doutor Ives, 60 anos ou mais de 60 anos aí de profissão de advocacia, de jurista, de professor. Tem algum trabalho que o senhor realizou, algum parecer, algum processo que te marcou mais? E se sim, qual e por quê? E para fechar, muitos anos de advocacia, semana que vem, 90 anos de idade, o senhor segue firme e forte. Como é que o senhor faz para se manter motivado? Motivado porque todos nós por terra eu pessoalmente sou católico de missas diárias há mais de 50 anos. Todos nós, quando nascemos, Deus deve ter um plano de vida para nós, nós temos que lutar para chegar perto. E eu estou convencido que a definição de santo da Santa Teresa de Calcutá é excepcional. Santo é o pecador que não desistiu. Nós todos somos pecadores, mas não desistimos de lutar e tentar buscar o caminho correto. Então, eu me sinto absolutamente tranquilo em, enfim, ter essa maneira de ser, né? E acho que todos nós, eu chegar aos 90 anos, com as deficiências físicas que eu tenho, dificuldade de locomoção, etc., a cabeça ainda funciona um pouco, o corpo já não funciona tão bem. Tenho que agradecer muito a Deus, mas fundamentalmente a minha saudosa esposa. Nós fomos casados 62 anos, 67 de namoro. Ela que me trouxe de volta para a Igreja Católica. Foi minha colega de turma, começamos a namorar no cursinho, antes de entrar na faculdade. Eu devo muito a ela. E nos meus momentos vagos, eu continuo fazendo poesia. Fui presidente da Academia Paulista de Letras. E os meus 21 livros de poesias foram dedicados a ela. E toda segunda-feira no meu Instagram vai um soneto novo para ela. Já foram mais de 200 escritos, depois que ela faleceu há 4 anos. Mas eu devo muito a ela. Eu acho mesmo que a educação dos meus filhos, a nossa família, o agente principal não fui eu, foi ela. Minha colega de classe, a Ruth. Então eu tenho a impressão que isso foi extremamente importante. Meus pais na minha educação e ela na minha condução de vida familiar, profissional, etc. Enfim, esse é o perfil de um advogado, professor universitário, enfim, que chega aos 90 anos, com deficiências físicas e a cabeça ainda funcionando um pouco. Não, mas que lindo, doutor Ives. Eu concordo com o senhor. Eu acho que a companheira, no nosso caso, ela pode nos levantar e nos ajudar a ter uma vida espetacular, ou ela pode nos empurrar para baixo.
no caso da sua senhora e no caso da minha esposa, eu acho que é isso, né? Eu agradeço todos os dias a Deus por tê-la conhecido também, né? Por criar os filhos comigo, enfim, é muito importante. Eu vejo a diferença que ela faz na minha vida, assim como o senhor relatou há pouco. Que linda essa história, muito obrigado. Então, doutor Ives, finalzinho aqui do nosso episódio, só para a gente polemizar um pouquinho. Tivemos aprovada agora a reforma tributária, que é uma reforma, enfim, que está sendo debatida há muito tempo. Qual é a sua visão sobre a reforma, como ela vai impactar os contribuintes e o que o senhor faria de diferente? Eu tenho a impressão que vai impactar muito. Nós vamos ter um aumento de carga tributária. Como os estados, vou só dar um dos exemplos, tem diversos, eu tenho escrito bastante sobre isso. Todos os estados exportadores líquidos que mandam mais mercadorias para os outros do que recebem, hoje, quando mandam, ficam com 2/3. Estados que recebem 1/3. Então, desse diferencial entre o que eles mandam e o que recebem, eles vão ficar sem nada. Vão precisar ser compensados pela União. Todos os municípios que são exportadores líquidos de serviços, que são os médios e os grandes, eles vão precisar, evidentemente, de compensar a perda do diferencial entre os que eles mandam e os que recebem, da totalidade do ISS. Vão ser compensados pela União. A União reservou 60 bilhões, que será insuficiente. Quero saber como eles vão ser compensados para sustentar as suas máquinas, etc. Então, vai ser o contribuinte que paga. Os 60 bilhões da União, ela já vai ter que tirar de um orçamento em que este orçamento atual não dá para ela sequer ter superávites primários, ela tem déficits primários. O que vale dizer, hoje nós já estamos com uma carga tributária extorsiva, mas além dessa carga tributária, ela vai ter que tirar mais dinheiro. Os 60 serão insuficientes. Nós vamos ter que ter muito mais para compensar os grandes estados, os grandes municípios, os médios estados, que são exportadores líquidos de serviços de mercadoria. Então, o contribuinte vai pagar, não tem como. Vai haver um aumento necessário de carga tributária para suportar tudo isso. Os pequenos municípios, aqueles que são importadores líquidos, vão ganhar. Mas os que vão perder e a União vai compensar, não vejo como vai conseguir compensar todas as perdas. Por outro lado, nós vamos ter até 2032 uma complexidade muito grande. Para simplificar, nós vamos ter 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo até 2032. E como esse sistema atual era absolutamente complexo, para simplificar, eles triplicaram o número de artigos da Constituição para simplificar. Se é advogado, eu sou advogado, sabemos perfeitamente. Cada dispositivo constitucional exige interpretações. O Supremo levou 30 anos para definir o que era mercadoria, o que era operação, o que era circulação, só na denominação do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias. E para simplificar, nós temos um Código Tributário de 218 artigos para todos os tributos. Nós tivemos primeiro PL de 68 com 499 artigos, o segundo PL, projeto de lei complementar, com 197 artigos. Ainda não temos o terceiro, que não foi apresentado até agora, porque aqueles em que eles mostrarão como é que vão compensar estados e municípios que perdem. O prefeito Ricardo Nunes me disse, professor, eu vou perder 15 bilhões de reais ano. 60 bilhões serão insuficientes. Então, uma impressão que eu tenho, eu não digo sim nem não, digo talvez, mas quero ver se esta promessa vai ser ou não. Já vamos ter uma alíquota que é a maior do mundo, 28%. Enfim, vamos ver. Como eles são sábios, eu sou apenas um velho professor, vamos ver como é que eles equacionam essas minhas dúvidas. Muito obrigado. Professor, para fechar esse papo, que conselho que você daria para os nossos ouvintes? Eu acho que todos nós temos que aprender a exercer cidadania. Né? O Brasil só será um país realmente democrático quando, em vez de redes sociais, eu acho importante. Aprendemos a exercer cidadania, exigir dos nossos deputados, com cartas a eles, quando votamos neles, que eles ouçam as nossas opiniões.
E é assim que se tem o debate, o diálogo real, né? Então, o exercício da cidadania eu acho fundamental numa democracia. Senhoras e senhores, fechamos com chave de ouro. Dr. Ives Gandra Martins, pontapé inicial para nossa 6ª temporada. Dr. Ives, que alegria recebê-lo. Obrigado pelos ensinamentos, pelas histórias e parabéns pela sua trajetória e por toda a luta. Foi um prazer enorme te receber no Direito de Resposta. Eu que fico extremamente grato, Renato, por poder ter falado com seus ouvintes e, enfim, eu espero, que nós vamos ter outros contatos, se me Deus me permitir ainda viver mais algum tempo. A verdade é que com 90 anos, cada dia é um dia que eu tenho que agradecer a Deus ele me ter dado. Muito obrigado, meu querido Renato. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.